Porque deixando o seu like, você vai fazer eu feliz e me lembrar de outras épocas que eu me divertia bastante, da inocência juvenil. E uma coisa na minha infância, né, que eu também bebi muita água, como diz a Camila, nossa, que hidratado. Eu bebo muita água. Desde criança. Mas voltando ao ponto que eu queria colocar aqui, uma das coisas que eu mais assistia na infância, enquanto eu consegui assistir, né, foi Space Jam. Eu era maluco, fissurado Space Jam. E... por conta da história do Michael Jordan, assim, não, porque eu já vi Space Jam algumas vezes depois de velho. O filme, como roteiro e como montagem, é terrível, mas eu vou defender esse filme até o final. Ele vale a pena, vale cada segundo da sua vida assistido nele, porque ele é mágico. Ele ainda hoje consegue ser mágico, apesar do roteiro pavoroso que ele tem e do desenvolvimento e constância terríveis que ele tem. Mas ele tem magia, entendeu? E magia você não constrói só com coisas básicas de cinema. E aí, o que acontece? Não é algo que é muito utilizado hoje em dia na indústria, né? Você fazer o desenho junto com o real, assim. Você geralmente mete um personagem 3Dzaço junto com o real, né? Porque, primeiro, as pessoas sabem que dificilmente vai fazer um filme que vai atingir o sucesso de um Space Jam. Segundo, tem um filme que determinou todo um tom para esse tipo de cenário e que as pessoas têm até medo de soarem parecido de tão bom que é uma cilada para Roger Rabbit, que é uma parada ótima, mas é antigaça. E terceiro, que infelizmente é bem seletivo o público que assiste hoje em dia. Por que eu tô dando todos esses contextos aqui? Porque depois de Space Jam, a gente teve o Looney Tunes, acho que no nome de Voltação, que é o com o Brandon Fraser. Só que não é o Brandon Fraser depois dele sumir e tal. Era o Brandon Fraser da alta. Era o Brandon Fraser do George Rei da Floresta, o da Múmia, entendeu? Que é o Brandon Fraser no topo e tal assim. Que foram tentar fazer de novo e, como eu disse, quebraram a cara. Daí passa muito tempo, você tem o Space Jam do LeBron. Space Jam do LeBron, que é legal, mas assim... falta clicar, sabe? Não tem a magia. Tipo assim, não souberam explorar o LeBron igual souberam explorar o Michael Jordan. Se bem que, assim, o LeBron ele é mais atleta, né? O Michael Jordan é mais superstar, assim. Eu acho que talvez seja nesse ponto. O que não tira mérito nenhum do basquete do LeBron, tá? E aí, eu acredito que, até visto tudo isso, o tema em questão que eu queria trazer pra vocês aqui, que é Coyote versus Acme, ele foi engavetado, desengavetado, engavetado, desengavetado, engavetado, desengavetado, e parece que agora tiraram efetivamente da gaveta, né? Como tem a manchete aqui, que acontece o quê? Tudo sobre Coyote versus Acme, como o filme voltou dos mortos, entendeu? Há histórias em Hollywood que parecem roteiro de filme, Coyote vs Acme, exatamente isso. Um longa-metragem que foi cancelado, virou assunto nacional dos Estados Unidos, ganhou hashtags de protesto, mobilizou fãs e cineastas e, depois de anos de batalha, conseguiu o que parecia impossível, chegar aos cinemas. No Brasil está marcado para 27 de agosto, a expectativa não pode ser maior. Mas antes de entrar na odisseia dos bastidores, vale entender do que se trata o filme. Para quem cresceu assistindo os clássicos desenhos do Looney Tunes, vale a pena saber. O filme mistura live action com animação e acompanha Willie Coyote em uma jornada diferente de tudo que vimos antes. Cansado de anos levando tombo atrás de tombo com produtos defeituosos da Acme Corporation durante sua busca infrutífera pelo Papaléguas, o Coyote decide entrar com uma ação judicial contra a empresa. Para isso, contrata Kevin Avery, um advogado falido especializado em outdoors interpretado por Will Forte. O problema é que o adversário no tribunal é Buddy Crane, vivido por John Cena. Cara, me quebrou aqui. Ex-chefe de Kevin e defensor implacável da Acme. A produção é dirigida por Dave Green, tem roteiro de Sam Burch e contou com James Gunn como produtor e coautor da história. Aí já vai ter gente, vai ter hate aqui, ó. O James Gunn? Ele quer se meter agora no Looney Tunes? Não pode. Eu conheço você. Eu conheço você.
O elenco traz Lana Connor como Louis Gisman e Martha Kelly, além das vozes dos personagens icônicos como Pernalonga, Patolino Piu Piu, Hortelino Troca Letra e Papagaio Gaguinho. Papagaio Gaguinho? É só Gaguinho, né? Que eu saiba, o Gaguinho é um porquinho. Todos dublados por Eric Bauza. O filme foi rodado em Albuquerque, Novo México, orçamento de 70 milhões. Ó, vai dar prejuízo, hein? Tô zoando. A inspiração para o roteiro vem de um artigo satírico publicado pelo New Yorker em 1990, escrito por Ian Fraser, que imaginava o Willy Coyote entrando com um processo real contra a Acme pelos produtos que nunca funcionavam. Simples e genial, com potencial para o grande cinema. Coyote vs Acme cancelado, quase deletado, ressuscitado. O caminho até as telas foi longo e turbulento. Em novembro de 23, pouco após as filmagens serem concluídas, a Warner Discovery anunciou que não iria lançar o filme. Ele e Batgirl entraram na mesma gaveta e foram embora. A decisão fazia parte de uma estratégia de abatimento fiscal, transformando Coyote vs Acme em um prejuízo contábil declarado, ao lado de outros produtos cancelados como Batgirl e Scooby Holiday Hunt. O agravante, a equipe do filme só ficou sabendo após a produção já estar finalizada. A reação foi imediata. O Will Forte admitiu ter chegado a escrever posts incendiários nas redes sociais, mas foi convencido por... Will Forte, eu acho que vocês não estão ligados à pessoa que é. Daqui a pouquinho eu vou mostrar uma foto dele, assim, pra você pensar que é uma pessoa que escreveu posts incendiários nas redes sociais. Faz todo sentido com a pessoa. Mas foi convencido por agentes a não publicar. E mesmo assim, em entrevistas, ele não escondeu a raiva branca e ardente que sentiu. David Green, diretor do longa, descreveu o momento como um velório. O compositor Steve Pierce, vencedor do Oscar por Gravidade, compartilhou nas redes sociais um trecho do trabalho gravado com orquestra e coral no Abbey Road Studios. Caraca, gastaram muito, dizendo que ninguém vai ver isso. O post alcançou 6,8 milhões de visualizações. A pressão dos fãs da indústria foi tão grande que a Warner deu uma guinada. Permitiu que os realizadores procurassem outros distribuidores. Netflix, Amazon, Paramount, Sony chegaram a ser cogitados, mas nenhuma oferta garantiu ao estúdio que pedia entre 75 e 80 milhões. Cara, eu vou voltar aqui um pouquinho. Quando eu falo nesse canal que sempre vai ter um executivo da Warner pra fazer merda, é esse tipo de coisa que eu tô falando. Eu tô reclamando, pelo amor de Deus, ouça o que eu tô falando. Porque, cara, é sempre isso. Porque imagina só, olha o absurdo. Você tem propriedade intelectual, Looney Tunes. Você nem cogitou em vender ele pra ninguém, entendeu? É seu. Você nunca teve nada com o rolê e tal, assim. Vou vender o Pernalonga pra galera. Não, você nunca chegou perto disso. Aí você fez um filme inteiro do Looney Tunes, assim, de começo ao fim, gravou, editou, fez inteiro, assim. Eu não vou lançar. Não, vou ficar com prejuízo aqui. Vamos ver que talvez a gente consiga um outro dinheiro. Vou pegar a minha propriedade intelectual, feito pelo meu estúdio, e vou sublicenciar para outro lugar. Nossa, cara. É incrível como a Warner sempre faz negócio. A Warner acaba comigo, né? Aqui, ó, o Luiz. Seria uma jogada de marketing bacana se a Warner tivesse fingido que não queria o projeto no cinema para se proteger do que vai se falar. Exatamente! E aí entra outra teoria, eu já disse nesse canal aqui em algum outro momento. Mas ao que parece, não é o caso desse filme. Porque assim, a Warner é um estúdio que foi sabotado pelas Wachowski no Matrix 4, que fez um filme contra o filme. Sabotado pelo Coringa 2, que fez um filme que fez antício do 1 porque eu tava tendo muito incel e a Warner queria lucrar em cima disso. Eu achei que Coyote vs Acme ia ser uma revolta da galera do Looney Tunes contra o jeito que a Warner trata a propriedade dos Looney Tunes. Ia fazer um filme do Coyote processando a Warner, que seria o Looney Tunes processando a Warner, visto os maus tratos que fazem com suas propriedades intelectuais. Mas pelo visto não foi isso. Mas vou voltar aqui, que o texto ainda tá bom. Netflix, Amazon, Paramount, Sony chegaram a ser cogitar. Por meses o filme ficou... Cara, 75, 80... Eles não iam soltar o filme, mas ia vender pra galera por 75, 80 milhões. Genial. Por meses o filme ficou em limbo, com rumores de que poderia ser definitivamente deletado dos arquivos. A virada que ninguém esperava em Coyote vs Acme. Em março de 25, que a história mudou de vez.
A distribuidora independente Ketchup Entertainment adquiriu os direitos. Olha só, de fato alguém adquiriu. Ai, meu Deus. Adquiriu todos os direitos do filme por 50 milhões e garantiu um lançamento global. Eu fiquei pensando, será que já entrou em domínio público os Looney Tunes? Eu acho que não. Cara, que loucura que a Warner fez, velho. Em junho de 25, a data foi confirmada na Comic Con, com Will Forte presente e muito aplauso na plateia. Em julho de 26, o longa foi exibido pela primeira vez ao público no mesmo evento, encerrando um ciclo que parecia não ter fim. O resultado, Coyote vs... E aqui que entra um ponto, que é o que eu vou jogar... Aqui, ó. Você não sabe quem é o Will Forte? Você vai conhecer agora. Este é o Will Forte. Ele que estava revoltado. Ele que ia fazer um post pra acabar com todo mundo. Will Forte ia falar verdades na internet. Ele que faz um personagem naquela série da Tina Fey, que me fugiu o nome agora, que é As Quatro Estações, né? Que é ele que no How I Met Your Mother, que vê a Robin, o nariz começa a sangrar. Esse cara, ele ia fazer um post revoltado que ia acabar com abalar as estruturas da internet. Ele ia acabar com tudo. Mas enfim, o grande destaque é isso aqui, ó. Coyote vs Acme debuta com 100% de aprovação no Rotten Tomatoes. O longa-metragem atualmente tem 36 avaliações cadastradas até o fechamento desse artigo e mantém uma expressiva marca de 94% da plataforma, reforçando a recepção positiva entre críticos especializados. Nas avaliações, jornalistas de prestigiados veículos internacionais destacam o humor, criatividade e equilíbrio entre a animação e live action do longa. A verdade é esta: o filme é muito bom, inteligente, ágil, original e engraçado. Uma combinação de piadas clássicas dos Looney Tunes e de temas contemporâneos, escreveu Kate Erbland do portal IndieWire. Já Brian Hooker do portal Polygon elogiou o tom cômico da produção. A primeira coisa que nos fez adorar Coyote vs Acme é que o filme é engraçado, tipo, muito engraçado mesmo. As piadas do filme variam entre humor físico, piadas de fundo, frases de efeito bem elaboradas e referências para os fãs de Looney Tunes. Ali Johnson, do In Between Drafts, por sua vez, destacou a combinação entre os diferentes elementos do longa. Com humor bem trabalhado, elementos práticos e uma história genuinamente reflexiva que une o mundo dos humanos e dos desenhos animados com a mesma naturalidade de uma cilada Roger Rabbit, Coyote vs Acme é uma verdadeira delícia. Clint Cage, do IGN... Assim, o filme ele nem foi lançado e já alcançou a glória. Cara, nada mais Warner. Nada mais Warner do que esse filme, entendeu? E assim, cara, a Camila colocou aqui as 4 estações do ano, que é a série dele. E tipo, não, ele transparece a energia que ele tá na foto, entendeu? Tanto na série quanto na vida real. Não, mas ele vai fazer um post revoltado. Mas assim, colocado esse rolê todo, é um formato muito bom pra você trabalhar com lúdico com absurdo, entendeu? Um exemplo que eu não citei aqui é o Tic Teco. O Tic Teco também foi totalmente por baixo do radar, se eu não me engano tá no Disney Plus. E é maravilhoso, entendeu? Não é o Tic Teco com voz... Lógico que eles têm voz jovens esquilos, porque eles são esquilos e tal assim. Mas ele também é nesse rolê do desenho com o humano. Eles criaram todo um rolê. E tipo, eles tiram piadas com ele mesmo, entendeu? Porque um ficou no 2D, o outro virou 3D. E aí tem todo um dilema na história em cima disso. E eles conseguem abraçar um absurdo tão grande que no filme tem o Sonic feio. Que é o Sonic que não foi pro Sonic. Que é o Sonic que foi tão feio, mas tão feio que o fã fez ele virar. Ele sair o projeto ser totalmente reformulado e tal assim. Então, assim, cara, história maravilhosa desse filme. Eu com certeza vou ver ele. Mais cedo ou mais tarde. Eu quero ver se consigo ver no cinema. E eu quero ver muito essa distribuição. Eu não sei como é que vai ser a distribuição desse filme. Né? A gente tá, como a gente falou aqui, foi vendido por 50 milhões para um estúdio, uma empresa menor fazer distribuição. Nem sei se é estúdio, acho que é. É a Ketchup Entertainment. Entende? Não sei se no Brasil vai ser distribuído pelo Warner, por quem vai ser e tal assim. O que é bizarro, né? Pô, a propriedade 200% da Warner não vai ser feito pelo Warner. O filme produzido dentro da Warner. Então, assim, maravilhoso. Maravilhoso.
E, cara, eu quero muito que os Looney Tunes ganhem destaque de novo. Então, assim, como o Luiz disse, ó, o Space Jam do LeBron é legal, são aspas muito fortes. É, cara, assim, o jogo de basquete é o que sempre melhora, assim, no final, entendeu? Mas o filme é sofrível, sim. O que parece diferente desse do Coyote versus Acme aqui. Então, a ver, e você também tem que ver, assim como eu vou querer muito ver esse filme.